Oi, gente. Hoje vamos conversar sobre o Centrão, entre aspas, e o apoio que eles estão dando para Alckmin, o fato de Ciro Gomes ter sido oficializado como candidato à presidência pelo PDT e mais sobre as eleições aí, o momento atual. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui no canal a gente conversa principalmente sobre política, mas também sobre ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas de diferentes áreas, e no Filosofia Popular, toda sexta-feira, a gente conversa sobre filmes e séries e aspectos políticos e filosóficos destes. Pois bem, o Centrão, que são um conjunto de partidos, na verdade, da direita fisiológica, clientelista, política tradicional brasileira, né? Envolve o PP, o DEM e muitos outros aí, o PR, né? Esses partidos resolveram apoiar Alckmin. Se vocês não estão acompanhando, esses partidos estavam na dúvida entre Alckmin e Ciro Gomes, fundamentalmente porque esses partidos têm um grande projeto de poder. E eles estavam olhando para as pesquisas e vendo que Alckmin estava ali com 5, 6%, e Ciro Gomes com mais, com 8% ou com 10%, e imaginando que se apostar em Alckmin não era apostar num candidato que não vai nem chegar no segundo turno. E eles estavam preocupados com isso. Ciro buscou o apoio deles basicamente para conseguir mais tempo de televisão, mais, enfim, capilaridade aí na estrutura partidária. Só que o problema é que qualquer um que conseguisse essa aliança teria o bônus de mais tempo de televisão, de mais estrutura partidária, de mais dinheiro, mas teria o ônus de estar se aliando com partidos envolvidos em muitos casos de corrupção, o DEM e esses partidos aí do chamado Centrão, que são partidos de direita e centro-direita fisiológica, clientelista brasileira, estão entre os partidos mais corruptos do país. Né? E eles resolveram apoiar Alckmin porque eles sentiram que a candidatura de Alckmin tinha mais identidade ideológica e tal. Aí vocês pensam assim, mas esses partidos têm ideologia, o negócio deles não é poder? É poder, mas eles têm mestres. É bom lembrar disso. Esses partidos são pesadamente financiados, embora não diretamente, porque isso hoje em dia é ilegal, mas indiretamente pelo grande negócio, pelo grande capital. O financiamento, como eu digo, passou do CNPJ para o CPF. Aliás, essa é uma expressão também utilizada pelo Guilherme Boulos, né? E muito precisa, diga-se de passagem. Então esses partidos, eles têm, digamos assim, donos indiretos. E se aliar a Ciro e a agenda que Ciro estava colocando, seria uma coisa muito contraditória. Então, fez mais sentido para eles a aliança com Alckmin. Alckmin, como eu disse, vai ganhar muito tempo de televisão, e ele espera, com esse tempo de televisão, reverter a situação difícil que ele se encontra. O problema para Alckmin é que atacar Lula, que está preso, atacar Marina, que tem um voto ali, recall de centro-esquerda, embora seja discutível se ela é de centro-esquerda e tal, várias posições dela não são, mas ela tem esse recall ali, ela tem essa capacidade de atrair esse segmento e também setores mais culturalmente conservadores que apoiam Marina. E não vai funcionar. E eles sabem disso. E por isso que eles estão começando a atacar o Jair Bolsonaro, porque eles sabem que, bem, Alckmin está perdendo em São Paulo para Jair Bolsonaro, sendo que Alckmin já foi mais de uma vez governador de São Paulo. Então, para Alckmin, a situação é crítica, porque Alckmin perdeu foi o apoio tradicional da centro-direita. A centro-direita olhou para Alckmin e disse: você não me representa, eu quero um cara mais genuinamente de direita. E estão apoiando o Bolsonaro. E Alckmin sabe, eu imagino que a equipe dele saiba, que eles vão ter que usar esse tempo de televisão para bater forte em Bolsonaro, se eles têm esperança de chegar no segundo turno. Eles vão tentar desconstruir a candidatura de Bolsonaro. Não sei se há tempo para isso. Inclusive porque essa aliança com o Centrão fortalece a ideia que Alckmin é o candidato da velha política, da estrutura e tal. E Bolsonaro, que fica com pouco tempo de televisão, mas por um outro lado, ele pode continuar se colocando como outsider, como um candidato independente. Ele não vai ter os mecanismos
da política, da estrutura política, da burocracia e tudo mais, mas ele tem esse trunfo de dizer: não estou aliado com esses bandidos. Ele queria aliança com os bandidos. Ele disse, inclusive, que queria o vice dele, o Magno, né? Ele queria, não que o Magno seja bandido, mas que de um partido cheio de gente bandida, de pessoas investigadas, enfim. Ele queria essa aliança com esses partidos do Centrão, mas ele não conseguiu. E agora, não conseguindo, vai utilizar o discurso de que é independente e tudo mais. Para Ciro Gomes, por um lado, é melhor, e eu tenho aquela suspeita, vocês lembram lá do meu vídeo, que ele deu aquela cutucada no Fernando Holliday, porque estava se conversando sobre a aliança com o DEM, e eu acho que no âmago de Ciro Gomes, assim, no seu, não sei se subconsciente, inconsciente, não sei, mas eu acho que tá lá a coisa de que ele não queria essa aliança. Ele não queria essa aliança, e aí ele soltou aquela bravata, aquela, né, enfim, declaração dura, que de certa forma dificultou a suposta aliança, né, dificultou bastante. Então agora resta Ciro Gomes ir atrás do PSB, que não tem candidato, porque o Joaquim Barbosa, enfim, desistiu, e o PSB está com cara que não vai ter candidato. O PSB estava pensando em apoiar Lula, o que me parece muito estranho, um partido que foi favorável ao impeachment de Dilma, apoiar Lula, esquisito, mas enfim, política brasileira não faz muito sentido, né, muitas vezes, porque os projetos de poder se sobrepõem à coerência. Coerência é uma coisa muito difícil por aqui. Esperar a coerência, infelizmente, é muito difícil. Em vez por outra tem exemplos de coerência, mas a gente assiste muitos que não tem, né? Então o PSB está nessa dúvida aí, né? Parece a menina no baile debutante lá, que é na dúvida com qual ela vai escolher para dançar. E o PCdoB também está com essa dúvida, porque vai levar a candidatura de Manuela Dávila até o final. Isso pode ter um custo para o PCdoB. Então o PCdoB está cogitando provavelmente apoiar o candidato do PT, seja ele Lula, seja o escolhido por Lula, né? Fernando Haddad, Jacques Wagner, ou seja lá quem for. Não sei quem vai ser o candidato mais provável do PT, já que Lula deve provavelmente ser impedido, embora, enfim, os recursos estão rolando aí, vamos ver próximos capítulos. Mas fica evidente para mim que Alckmin ele se consolida como o candidato do establishment, o candidato da política tradicional, da política que está aí. E se ele conseguir o apoio do MDB, o que é uma forte possibilidade, o MDB não vai se aliar a Ciro Gomes, de jeito nenhum. O MDB, no plano nacional, embora em alguns estados possa se aliar com os partidos de esquerda, que na verdade não são de esquerda, né? Essa coisa aí meio neodesenvolvimentista, que favorece o consumo à la carte em vez de direitos sociais. Essa excrescência brasileira aí. Mas enfim, ele pode, o MDB, em estados fazer esse apoio, mas não vai fazer nacionalmente. Então o que é que resta para o MDB? Henrique Meirelles e Alckmin. E eu acho que vai ser provavelmente Alckmin. Então, por um lado, esse apoio tem muito custo, Alckmin, porque vão poder bater nele como você representa as reformas do governo Temer, você aprovou, você defendeu, você é favorável a essa reforma trabalhista e tal. E essas reformas, é bom lembrar, elas são muito impopulares, mas elas são muito, muito impopulares. Quer dizer, quando você explica a natureza das reformas que eles fizeram e a que eles queriam fazer e não conseguiram fazer, o grau de impopularidade delas é gigantesco. Então isso daí dinamitaria uma candidatura a Alckmin, e se Alckmin for para o segundo turno com Bolsonaro, ele pode perder. E aí, enfim, a tragédia anunciada, né? Bolsonaro, que é um cara que sugeriu recentemente aumentar o número dos ministros do STF, uma medida que antes tinha sido feita por Hugo Chávez, uma medida típica de pessoas que se pretendem profundamente, são autoritários e querem ter o poder para exercer o seu autoritarismo, e essa medida é um exemplo disso. Então, é um perigo muito grande, né?
não, eu ainda acredito que um candidato desse bloco, visto como de centro-esquerda, deve estar no segundo turno. Não sei se vai ser o selecionado por Lula, Ciro Gomes ou Marina. Acho que a disputa está entre esses três. Mas é um cenário bastante indefinido ainda, né? Bastante indefinido. Acredito que do ponto de vista programático, para Ciro foi até bom. Repare, Ciro não está com os partidos corruptos, então ele vai poder dizer que não se aliou à gangue, então isso lhe favorece. Ele não vai precisar fazer concessões que ele estava pensando em fazer para conseguir essas alianças, não vai ser necessário. E agora ele só resta duas possibilidades, o PSB e o PCdoB, com uma aliança de primeiro turno. Se chegasse ao segundo turno, poderia até contar com a aliança com o PT, mas no primeiro turno com certeza não vai ter. O primeiro turno é impossível. E vocês podem estar pensando aí, e Boulos e o PSOL? Bem, o PSOL ele não vai apoiar ninguém no primeiro turno, porque o PSOL nessa eleição tem um outro grande objetivo. O PSOL está tentando se colocar como partido que defende movimentos sociais excluídos, né, sem teto e tal. E para o PSOL levar essa candidatura até o final, para solidificar essa aliança entre PSOL e uma determinada base de classe social, de movimento social, é fundamental. Então não interessa para o PSOL apoiar um candidato no primeiro turno, porque o projeto do PSOL é ter essa base. Se vocês pensarem na própria história do PT, o PT ele surge intelectuais, setores progressistas da igreja, teologia da libertação e sindicalismo do ABC paulista. Então ele tinha uma base social, ele tinha ali, né, uma base de sustentação, ligação com a classe trabalhadora e tudo mais. O PSOL ele surge de uma cisão de dentro do PT e é um partido que se forma com muito pouca base social. Então a candidatura do Guilherme Boulos ela é fundamental, ela é estratégica para o PSOL, pensando no futuro, pensando num partido que quer solidificar essa aliança com movimentos sociais. Então eles não podem abdicar da candidatura em prol de um outro candidato que não tem essa conexão forte com o movimento social, porque aí eles perdem, enfim, totalmente a sua força. Aliás, um exemplo recente de alguém que eu tenho até muita simpatia, gosto da pessoa e tudo, mas que assim, diminuiu muito sua presença na política, foi Eduardo Jorge. Se vocês lembram, tinham vários setores da esquerda nas últimas eleições presidenciais que apoiaram Eduardo Jorge, porque ele tinha boas propostas, porque era um cara genuinamente de esquerda. Quando você estudava a trajetória dele, era um cara coerente, defensor dos direitos sociais universais, enfim, tinha uma série de propostas democráticas, de democratização e tal. Só que ele era candidato por um partido que aqui no Brasil, no resto do mundo todo, o movimento ecológico, você vê como o Brasil é um negócio estranho. O movimento ecológico ambientalista é de esquerda, centro-esquerda e de extrema esquerda. Em quase todo o resto do mundo. Nos Estados Unidos é assim, em boa parte da Europa é assim, Europa Ocidental. No Canadá, o movimento ambientalista é de esquerda. Mas aqui no Brasil, o PV se tornou um partido de centro-direita. Na prática. Não nas questões culturais e sociais, mas em política econômica. Porque aqui no Brasil, nós vivemos uma situação que nós temos tempo sempre para separar as questões sociais e culturais das questões econômicas. Porque o PV é um partido progressista nas questões sociais e culturais, mas do ponto de vista de política econômica, até pelas alianças que ele fez, ele faz parte do bloco do PSDB hoje, que é liderado por um projeto que é predominantemente liberal, na economia, e de centro-direita. Então, o que é que aconteceu com o Eduardo Jorge? O Eduardo Jorge ele se tornou muito popular nas redes sociais, ele estava fortalecendo a presença do PV com as redes sociais, só que quando foi no segundo turno ele apoiou Aécio. Por mais que esses setores da esquerda independente não gostassem de Dilma, e tinha muita gente de esquerda insatisfeitos com a ideia de Dilma, havia uma insatisfação, sem dúvida nenhuma, na esquerda, e essa insatisfação foi de dentro da esquerda que favoreceu apoio a Eduardo Jorge. Quando ele disse que apoiava Aécio, que estava apoiado pelos todos os setores mais conservadores
da sociedade brasileira, esse pessoal de esquerda disse: oxente, Eduardo, não, agora você não nos representa. E ele perdeu, eu acho que 80%, 90% de todo o apoio que ele teve. Quer dizer, essa atitude de ter feito isso... Repare, eu continuo sendo uma pessoa que simpatiza com ele, discordo, acho que ele não deveria ter feito isso. Mas ele fez porque foi uma decisão do partido e tudo mais. Porque o partido, na verdade, não existe conexão entre o PV e Eduardo Jorge. E ele nunca deveria ter sido indicado para ser candidato a presidente por aquele partido, tendo em vista que as ideias dele sobre a economia e tudo mais são completamente diferentes das ideias da base do PV. As alianças do PV de hoje mostram isso, né? Então é uma situação muito complexa essa do Brasil agora. Nós vamos, por um lado, as coisas ficaram um pouco mais claras em termos de política de alianças, né? A gente sabe que o espectro visto como centro-esquerda, que eu repito, na verdade o PT, quando foi governo, foi um partido que caminhou muito para o centro, fez muitas políticas de privatizações e tudo mais. Foi o PT que começou a privatizar os aeroportos. Então, chamar a política do PT como um todo de esquerda é meio complicado. Tiveram políticas liberalizantes, outras de um pouquinho de garantia de direitos, mas o que eles priorizaram mesmo foi a expansão do consumo em detrimento da garantia dos direitos sociais universais. Expansão de consumo em si não é uma coisa ruim, porque quando o país se industrializa e começa a crescer, há uma expansão natural do consumo, e isso faz parte da participação na sociedade e tudo mais. Mas quando você elege o consumo, e o consumo em setores que você tem a presença do Estado para garantir direitos universais, e você, na verdade, está preferindo que as pessoas tenham plano de saúde baratos em vez de melhorar o SUS, aí você está fazendo uma opção que se afasta da antiga social-democracia europeia, né, e do projeto de direitos universais, que era o projeto, enfim, da esquerda democrática, já há bastante tempo, lá no final dos anos 60, início dos anos 70, quando na Europa essa perspectiva começou a se tornar cada vez mais forte, né, com Olaf Palme lá na Suécia. E em outros países europeus, o trabalhismo inglês ele já tinha adotado um pouco isso, com, enfim, e dentro dos próprios Estados Unidos, o New Deal, né, o Plano Marshall expandiu essa perspectiva de direitos sociais universais na Europa no final dos anos 40 e início dos anos 50, mas só nos anos 70 é que essa perspectiva de social-democracia ela se difundiu com grande força pela Europa e chegou a influenciar aqui no Brasil nos anos 80 tanto o PT quanto o PSDB. Ambos se afastaram dessa perspectiva. Mas é isso aí, gente. Por um lado as coisas ficaram mais claras, né? O PT vai sozinho ou com o PSB e com o PCdoB. Ciro Gomes vai ou sozinho ou com o PSB e o PCdoB. Acho que mais provável o PCdoB apoiar o PT. Alckmin vai com toda a estrutura da velha política, praticamente unificada. Só falta ele pegar o MDB, que ele fica com tudo. Jair Bolsonaro e Marina vão sozinhos e provavelmente vão continuar sozinhos no primeiro turno até o final. O que vai significar pouco tempo de televisão e tudo mais. Eles vão tentar mitigar isso com redes sociais, mas a gente não sabe até que ponto vai ser eficaz. E é isso aí. A situação política está ficando mais clara, embora o cenário seja bem complexo. É isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje sobre esse centrão aí, que não é centrão. O negócio de ficar chamando esse povo de centrão incomoda. É um direitão. Vou usar a expressão de uma pessoa até que eu não simpatizo muito, tem muitas divergências, que é o Marco Antônio Villa, mas ele está correto. É um grupo de direita fisiológica clientelista tradicional, política tradicional. Então é isso aí, gente. Se você gosta do meu vídeo, se você gosta do meu canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe, divulgue em grupos de WhatsApp, divulgue no Facebook, divulgue em vários lugares, traga mais gente para o canal, porque o canal só vai crescer se os inscritos e essas pessoas de dentro do canal fizerem cada um esse esforço de conseguir, sei lá, por mês, 3, 4 novos inscritos para o canal. Não precisa ser muitos, mas assim, achar amigos, conhecidos e tal, apresentar o canal, dizer do que é que trata o canal, para poder fazer o canal crescer. Tá certo então? Um abração, gente. Tchau, tchau.